Bem, o relatório de maio do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos projeta a safra mundial de soja para 2023-24 de 396,95 milhões de toneladas. Para a produção brasileira, o USDA reduziu a estimativa para 154 milhões de toneladas, 1 milhão a menos do que o relatório anterior. A análise do mercado de grãos, agora com Donovan Maia, da Fox Digital Commodities. E aí, Donovan, boa tarde, tudo bem? Muito boa tarde, Sebastião. Boa tarde a todos os telespectadores. Ótimo. Vamos lá. Para a análise desse relatório de maio, então, do USDA, começando aí, no geral, como é que você vê essa redução de 1 milhão de toneladas? Sebastião, vem em linha com o que o mercado estava precificando. A gente, várias casas de análise falando aqui, principalmente brasileiras, de redução de números, mas assim, não correspondeu o que as casas de análise brasileiras estavam querendo. Por exemplo, chegar nas casas dos 143, 145 milhões de toneladas, mas indicar uma redução já é suficiente para que o mercado fique em alerta. Quando a gente fala aí, quando a gente vê o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, não sabemos o tamanho do estrago completo ainda que vai ser causado pela falta de quantidade de soja que se esperava que o Rio Grande do Sul colocasse, né? O cenário aí da Argentina, que diminuiu aí nos últimos dias as exportações dela, e a gente vai ver aí que provavelmente há uma redução também em portos e, na verdade, de produção de óleo e de farelo lá no Rio Grande do Sul. Isso tudo está gerando um certo temor no mercado. Mas o que acontece? Eu queria salientar um ponto muito importante, Sebastião. Quando a gente analisa minuciosamente o relatório do USDA, quando a gente olha no curto prazo, é uma redução. E quando a gente vê o que está acontecendo no Brasil aqui, opa, peraí, redução, aí os compradores ficam um pouco mais receosos e começam a empilhar prêmio. Isso tanto para a soja quanto para o milho, tá bom? Então tem uma oportunidade agora, Sebastião, dos produtores, de começarem a fixar contratos, porque está se empilhando prêmios mais positivos. Então, fazer contrato agora já para poder ir garantindo vendas melhores. E eu sempre digo aqui, toda segunda, é importante que o produtor comece sempre a vender quando o preço do produto está subindo, quer dizer. E quando a gente vê que, em linhas gerais, isso acontece muito quando o preço está em queda, o que não é interessante. Então, já que a gente está em alta, tanto para a soja quanto para milho, que o produtor vá fazendo médias, vendas escalonadas e médias de preço. Já no longo prazo, o que o relatório do USDA, e esse foi o primeiro relatório que trouxe expectativas para a safra do ano que vem, ou seja, estimativa de estoque e relação de estoque e demanda para o ano que vem, ele vem altista em volume e o que reflete um preço mais baixo para o ano que vem. Então a gente tem a oportunidade agora de soja acima de $12, 12,20, parece ser um bom cenário para fazer relação de troca, tá? Então o relatório é um dos pontos a ser analisado, mas o relatório traz isso para a gente. Uma oportunidade no curto prazo. No Brasil, expectativa boa para o milho de preço no curto prazo. Na soja, da mesma forma. A nível de mundo, o que está se mostrando é que a expectativa de produção no mundo é alta e de consumo nem tanto. Então, assim, no longo prazo, parece que as cotações de agora estão em altos índices e bom para fechar negócio. Já no curto prazo, os preços parecem continuar subindo e hoje a gente tem mais de 1% na alta do milho aqui da B3 e é interessante para os produtores começarem aí fechando contratos, mas também não deixar de participar dessa alta, seja com volume físico ou seja com contratos na bolsa, viu, Sebastião? E travar agora, então, a grosso modo, melhor negócio seria travar agora, porque também não há uma expectativa de mais aumento, essa é uma questão. E outra, esperar também tem custo, né? Não é tão simples, exatamente, né, Sebastião. Muitos produtores estão receosos, falando, tá bom, mas eu estava com a expectativa de alta, trouxe até aqui, já subiu. O que eu queria que os produtores avaliassem nessa questão de já subiu é que nós tínhamos soja aí no pico de colheita, aí, soja sendo vendida a 100, 105, 110 reais. Ela está chegando agora na casa dos 115 a 118 reais. Então, vamos colocar uma alta aí superestimada de 10 reais. O produtor praticamente gastou quase isso ou mais que isso para armazenar. E cada mês que passa, ele tem mais custo de armazenagem. Ele tem que avaliar muito bem o quanto tempo ele vai esperar. E como eu falei, a oportunidade agora é o seguinte, os prêmios vão diminuindo, os preços estão subindo. Para essa soja que está parada, ele conseguir efetivando ganhos. E também no milho, nós não sabemos o que vai acontecer, nós acreditamos aqui numa redução diária, isso já está posto para o milho safrinha, mas que tem boas expectativas aí de produção. Então, assim, a gente não sabe até quando essa inconsistência de mercado vai, porque é o seguinte,
o Rio Grande do Sul deixa a gente muito em alerta, deixa os compradores de grão em alerta e os preços começam a subir. E uma coisa que a gente defende sempre aqui, não necessariamente fechar o seu volume quer dizer que você não participa da alta. Sempre tem duas estratégias a ser feita, tá? Quando você deixa o seu grão disponível, lembrando sempre, viu, Sebastião? Se o seu grão está disponível, sempre faça uma operação para proteger a queda. Se você vai travar o preço do seu grão, sempre faça uma ou outra perna na bolsa que você participe da alta. Isso tem custo? Tem, mas a gente está vendo que esse custo é baixo em relação à oscilação de mercado que acontece todos os anos e que gera geralmente perdas muito grandes, como aconteceu nos últimos 2 anos. Então, resumindo, tá? Nesse momento agora, com soja acima de $12, 12,20, na relação de troca de soja para o ano que vem, parece estar muito interessante, tá? Pelos custos de insumos que nós estamos vendo, e a venda escalonada agora, enquanto está em alta, tanto de soja quanto de milho é um momento interessante para o produtor rural ir escalonando e fazendo margem de venda. Certo. Agora, dona Van, a gente está falando aí do mercado num todo no Brasil, né? E a gente tem que ter um olhar especial lá para o Rio Grande do Sul, né? Como é que devem também, e o que podem fazer numa hora dessa, produtores e setores, o mercado gaúcho nesse bom momento de mercado para venda, né? O que faz? Qual é a orientação nesse sentido? O que eles podem fazer? Pô, difícil orientar um pessoal numa situação como aquela, né, Sebastião? Porque a gente sabe que o Rio Grande do Sul não é simplesmente agora que está passando por isso, já vem consecutivas safras que vem penando aí, principalmente com fatores climáticos, né? Então, o que poderia mitigar esse risco seriam seguros de safra, mas o que a gente sabe que é muito complicado nesse momento agora. Então, assim, tá bastante difícil de pensar no Rio Grande do Sul. Por mais que seja triste pensar que o aumento de preço está vindo por causa de uma notícia triste, quem tem soja consegue aproveitar essa oportunidade de aumento de preço, mas lá para o Rio Grande do Sul, na verdade, agora o que eu vejo é uma recuperação e reestruturação pensando nas próximas safras. Claro que é fácil a gente falar assim, olha, vamos pensar na próxima safra, deixa essa que já foi, não é bem assim, a gente sabe que as contas vencem, tem que pagar, mas ele vai ter que pensar numa reestruturação completa nesse momento agora, e já pensar no começo das próximas safras aí, fazendo suas orações, né? Claro, nós do lado de cá também, para que a situação se normalize. Então é o seguinte, a análise ela acaba sendo a mesma, tá, Sebastião? É difícil eu aqui vou colocar na minha pequenice aqui, dizer o que dá para resolver lá do Rio Grande do Sul. Acho que tem muitos problemas ainda estruturais e problemas climáticos que estão acontecendo nesse momento lá, que é difícil a gente pensar. Mas no restante do Brasil, que a gente está com soja em campo, tem muita soja guardada, no Centro-Oeste, tem aqui no estado de Goiás, tem no Mato Grosso, tinha no Mato Grosso semana passada, tem muita soja guardada ainda da safra passada e tem muito milho para entrar, viu? Só que com essa inconsistência de mercado e um certo receio por parte dos compradores, se vai faltar, se não vai, a gente sabe que tem uma diminuição. O Rio Grande do Sul ele é um grande esmagador de soja, mas é um grande produtor de suínos, grande produtor de aves também, e a gente sabe que isso vai sofrer um pouco, isso começa a gerar demanda para outras regiões do Brasil, e os produtores de outras regiões, como o Centro-Oeste, começam a ficar com mais apetite de compra, mas eu elevo um cuidado, coloco um cuidado aqui. A grande maioria das vezes, toda vez que os preços estão subindo, os produtores retraem, seguram as compras para pegar preços excepcionais. Eu indico que escalone essas vendas e vão pegando preço à medida que eles vão subindo. Seja no produto físico ou seja em contratos, tá? Para entrega futura, mas sempre com empresas muito bem estruturadas e adequadas para não ter surpresa lá na frente. Pois é, e aí vale para todo mundo também, né, dona Van? Você tem dito até muito, de que independente de como o mercado vê, né, os preços, enfim, independente da especulação, dos números que saem, tanto do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos como aqui das nossas instituições, vale pensar o que tem dentro da sua porteira, né? O que é interessante para você lá enquanto produtor, né? É essa análise lá dentro, né, dona Van? Eu falei isso numa palestra sexta-feira, vou levar isso para essa palestra que eu vou dar essa semana e eu queria colocar um ponto aqui para todo mundo que está nos ouvindo e eu espero que esse jargão pegue, tá? A gente sempre falou, todo mundo fala o seguinte, comercialização é fora da porteira. Nos assuntos dentro da porteira o produtor é muito bom, mas comercialização é fora da porteira. Nós teremos que mudar esse paradigma. Comercialização é sim dentro da porteira. Não é só porque somos tomadores de preço que não temos que ter a tomada de decisão nas nossas mãos. Então o produtor vai ter que começar cada dia mais a olhar com um olhar mais apurado e pensar que comercialização de grãos começa a se fazer no planejamento da safra quando ele vai comprar os seus insumos. Porque os insumos também, o produtor é tomador de preço, mas ele tem a decisão do que utilizar, de como fazer
e da mesma forma, utilizando o mercado financeiro que a cada dia se fortalece mais, usando a B3 aqui no Brasil ou Chicago lá nos Estados Unidos, o produtor rural tem como trazer na palma da sua mão para dentro da sua propriedade rural e para ele ser dono do seu negócio, trazendo a comercialização de grãos para dentro da porteira. Então vamos mudar isso, que comercialização de grãos é sim dentro da porteira e na mão do produtor rural para que ele tenha mais rentabilidade e não fique na mão de terceiros. Ótimo, é isso aí. Dona Van Maia, da Fox Digital Commodities. Obrigado mais uma vez. Até a próxima semana, Dona Van. Obrigado, excelente safra, excelente semana a todos. Fiquem com Deus e um grande abraço para os irmãos do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe todos eles.